entendeu? Que a menininha tava na mesa lá e ela tava com a mão, o pai chegou, falou, ó, minha filha, as estrelinhas aqui que eu trouxe pra você, entendeu? Deixa o like, se inscreva. Bom, mas o governo lá na época, a prefeitura, né, principalmente a prefeitura de Goiânia e o governo de Goiás, tentaram acobertar ao máximo. Porque tava até Goiânia há muitos e muitos anos, faz o MotoGP. Sabe a corrida de moto? Sei. É sempre em Goiânia. É sempre em Goiânia. E na época do Césio, ia até a MotoGP. Então os caras tentaram de todo jeito acobertar aquilo para não espantar os turistas que iam para Goiânia. Tanto que pegaram a galera que ia fazer triagem para medir a radiação e jogaram os caras num campo de futebol lá na PQP, entendeu? Lá no subúrbio de Goiânia. Pra deixar eles meio afastados e meio escondidos da negócio. Mas assim, chegou uma hora que não dava mais, né, cara? Porque começou a colocar em risco o país inteiro. Né? Porque o cara lá onde a cápsula, né? Pra quem não sabe, né? O caso CS-137 é o seguinte. Tinha um instituto de radiometria de Goiás. Esse instituto, ele foi vendido. Teve um imbróglio lá, os caras venderam, tal, não sei o que, e o prédio estava sendo demolido. No meio ali das coisas ficou um equipamento de radioterapia, que usa o Césio-137, que é a cápsula ali radioativa, para poder fazer, né, todo o processo. Tinha uns catadores de lixo, né? De lixo, né? Catador de entulho, de ferro, de coisa para vender. Eles entraram nesse lugar para pegar as coisas para sair vendendo, pedaço de ferro e tal. Quando eles viram aquele negoção de chumbo gigante. Falaram, cara, vamos ficar milionário. Porque vai vender isso aqui, se vende por peso, eles vão ganhar uma grana. E aí o que eles fizeram? Colocaram aquilo lá num carrinho, levaram para um lugar, e aquilo lá estava muito pesado. E estava muito ruim de manusear. Levaram pro ferro velho. Não, antes de levar pro ferro velho. Antes. E eles começaram a quebrar aquele negócio. E quebraram. Na hora que eles começaram a quebrar, o césio dentro do equipamento, ele é um pozinho. E esse pó começou a escorrer. Como se você pegasse um saco de açúcar e fizesse um furo nele e saísse escorrendo ele pela cidade. E aí eles levam no ferro velho, do cara lá que foi comprar o material deles. E esse cara comprou. Ele pesou, comprou, e aí deixou o negócio lá jogado. Na hora que ele viu o negócio brilhando lá, o dono do ferro velho cata esse negócio aí brilhando, que é o césio, e aí ele começa a espalhar, cara, porque ele leva pra casa dele. Na casa dele vai um primo dele, se não me engano, um irmão dele, uma coisa assim. Ele dá um pouco pro irmão, esse irmão já leva pra casa dele também. E aí o negócio começa a espalhar. E a radiação, esse é o problema dela, cara. A radiação é o tempo que você fica exposto pra ela e a proximidade que você tá dela. Entendeu? E ela penetra na sua pele, porque a pele pra radiação não é nada, e ela entra dentro da sua célula. Entendeu? É a radiação ultravioleta, por exemplo, entendeu? Se não tivesse atmosfera, a gente não tava aqui. Porque a radiação ultravioleta dá câncer de pele pra caramba. Quando tem muita, né, não tem lá emissão de UV que o pessoal controla. Se você ficar no sol com muito UV, vai dar câncer de pele. Por quê? Porque ela mata as células, cara. É isso que ela faz. A radiação é isso, entendeu? E aquela galera ficou exposta muito tempo, muito próximo ao negócio. Tanto que a menininha lá comeu o negócio, cara. Aquela é uma das coisas mais tristes, uma das histórias mais tristes dentro de toda a história do Césio é da menininha, entendeu? Que a menininha tava na mesa lá e ela tava com a mão, o pai chegou, falou, ó, minha filha, as estrelinhas aqui que eu trouxe pra você, entendeu? E aquele negócio bonito, e a menininha pôs a mão e logo em seguida a menina comeu, cara, e ela ingeriu, imagina, cara, imagina que doideira isso pro organismo, você tá ingerindo uma substância radioativa, entendeu? Então assim... Essa daí morreu em quanto tempo? Essa aí foi uma das primeiras a morrer, né? Acho que foi o quê? Uns 20, 30 dias depois, cara. Ela morreu muito rápido. Nossa, então muito se esperou tantos dias assim? Não, foi. O negócio espalhou. O negócio ficou espalhando. Aí ele ficou espalhando por Goiânia, dentro do ônibus. Teve isso, porque o cara, ele ia de um lugar pro outro, ele ia com aquele negócio dentro do ônibus. Acabou, cara. Todo aquele caminho ali tá contaminado. Entendeu? Então conseguiram descobrir a linha que levou. Conseguiram isolar o ônibus. Conseguiram levar todo mundo, tal. Foi um trabalho muito bem, no final das contas, foi um trabalho muito bem feito. Teve a sorte, porque aí o que acontece? O pessoal que teve o contato pela primeira vez começou a passar muito mal. Mas muito mal. Começou a vomitar direto, diarreia direto, dor de cabeça que não parava, tal. Quando eles foram no primeiro hospital, o pessoal falou que era intoxicação alimentar. Entendeu? Então falou assim, ó, fica em casa, toma esses remédios aqui que você vai passar. E não passava, porque não era isso, né? E aí quando eles vão no posto de saúde lá,
Aí o pessoal fala, cara, eu não sei o que tá acontecendo. Só que a mulher do cara lá, ela leva o negócio, falou, ó, isso aqui só começou quando esse negócio chegou lá em casa. Entendeu? E aí o cara olha pra aquilo, ele não sabe muito bem o que que é e tal, não sei o que. Aí que ele liga pra universidade, e aí chega o físico lá pra começar a estudar. Mas na hora que eles descobrem que é aquele negócio, ele entrega aquilo lá pra um policial, pro policial jogar no rio, cara. Imagina o desastre que não ia acontecer. A sorte é que chegaram na hora que o policial ia jogar no rio, chegaram e pegaram do policial, entendeu? Tiraram da mão dele aquele negócio. E aí começa a fazer todo o isolamento e tudo. Deixa eu tentar entender. Ninguém sabia que poderia ser cara. Um material radioativo. Ninguém sabia. O pessoal ali, o pessoal entendeu o seguinte, era uma região muito pobre de Goiânia. São catadores de entulho, cara, que pegaram o negócio. Os caras não têm conhecimento de nada. Mas o cara levou no hospital. O quê? Foram no posto Não, de saúde. o que a mulher fez foi o seguinte. Imagina que tá tudo normal na sua casa. Aí, de repente, chega alguém com um negócio lá. Então, mas sim, nessa hora. Aí o cara do posto de saúde lá do hospital não sabia. Aí o policial não sabia. Ninguém sabia que poderia ser um material. Era uma coisa assim, diferente pra época, tipo assim. Porque cara, a gente tá falando de um negócio que aconteceu há muitos anos, né? 87. 87. Cara, é um negócio diferente até hoje, cara. Até hoje. Entendeu? Porque hoje, se acontecer um negócio desse aí, pegar uma cápsula dessa aí em algum lugar, tem muita gente que não vai saber o que é, cara. Entendeu? Porque é um negócio é um conhecimento muito restrito, que é o negócio de radiação, sabe? Então, ninguém sabia o que era. O cara do hospital, do posto de saúde, ele, cara, eu não sei o que pode ser. Será que pode ser alguma coisa radioativa e tal? Porque ele olhou para aquela peçona ali, ele achou que o negócio que pô. E aí ele perguntou, da onde que veio? Ah, veio lá do Instituto de Radiometria, pá. Será que não pode ser? Aí que ele liga pros físicos, entendeu? Aí o físico, quando chega com o equipamento, quando ele tá, sei lá, 2, 3 quarteirões do negócio, o equipamento do cara já estourou a medição. De tanta radiação, entendeu? Aí ele volta, pega um outro equipamento, também estoura a medição, e aí ele começa, né? A menina morreu, então, de 20 a 30 dias. Eu acho que foi isso. E quantos mortos no total? Cara, foram assim. É muito triste a história, né? Porque teve os mortos diretos do Césio, que eu acho que, se eu não me engano, são 16. Entendeu? Que morreram por ter contato. Mas teve gente que morre depois de uma forma muito triste, cara. Por exemplo, o cara lá morreu, o dono do ferro velho, ele morreu anos depois de cirrose. Por quê? Porque ele se sentia culpado pela morte de todo mundo. Começou a beber que nem louco, entendeu? Virou um alcoólatra e tal, e aí morreu de cirrose. Entendeu? Teve gente que morreu de outras coisas. A mãe da menina lá também, entendeu? Ela fica louca, sabe? A mãe da menininha. Esquizofrenia. Então assim, teve os mortos aí, eu não sei quantos, no final das contas aí, o pessoal computa como mortos do Césio. Mas os mortos ali diretos são 16 pessoas, tá? Que morreram. Porque morreu os 2 caras que tiveram contato. Cala a boca, filho. Hã? Não, os 2 caras que tiveram contato, os 2 caras que pegaram a peça no ferro velho morreram, entendeu? Um cara perdeu o braço, porque ele ficou passando aquele negócio no braço, entendeu? Ele teve o braço amputado, depois morreu. A menininha morreu porque ela ingeriu. A mãe da menininha não morreu, né? Morreu depois. Aí eu não sei se eles computam isso como morte do Césio, mas a morte direta mesmo foram 16, entendeu? Mas eles conseguiram rapidamente isolar tudo e tal, e aí começa toda uma questão, né? E em Goiânia não ia poder atender. Aí leva a galera pro Rio de Janeiro. Chamaram a galera da Rússia pra cá, os médicos russos, porque pouca gente sabe do negócio. 1 ano antes foi Chernobyl. Chernobyl foi 1 ano antes. Nossa, Chernobyl foi um desastre total, hein? Chernobyl foi em 1986 e o Césio foi em 1987. Então, a história de Chernobyl ela ainda estava muito, muito na lembrança de todo mundo. Tanto que, por exemplo, uma das coisas mais tristes que aconteceu, a história da menininha lá, ela é muito triste, tá? O enterro da menina, cara. O enterro da menininha é muito triste. Porque, isso eu lembro direitinho até hoje, o pessoal jogando pedra no caixão e tudo, entendeu? Meu Deus. Porque a menininha, ela tava sendo tratada, tipo, igual o cara falou ali, entendeu? Tipo, como um demônio, que era que tava trazendo a radiação pra matar todo mundo, entendeu? Imagina isso num lugar que você tem muito pouca informação, gente muito humilde e tal. Cara, o enterro da menina é um negócio muito, muito triste, entendeu? Porque ela teve que ser enterrada num caixão de chumbo revestido de concreto, entendeu? Aliás, contrário, né? De concreto revestido de chumbo,
Porque a menina, ela tava toda contaminada, que ela engoliu o negócio. Então tiveram que fazer isso. A mãe não conseguiu despedir direito dela, tudo. A história são várias histórias que correm paralelas ali ao negócio do Césio 137, cara. Então foi um negócio aonde descartar o lixo. Isso aí foi uma outra discussão. Pra onde vai? Vamos supor que você tem um acidente nesse sentido aí, de um material radioativo. Como que você elimina o material radioativo? Não, você não tem como eliminar. O que o pessoal fez lá em Goiânia foi o seguinte: eles determinaram os lugares onde tinha acontecido a contaminação. Marcaram aquela área toda e a galera entrava na casa, era assim, ó, era aqueles barril, entendeu? De aço. Vamos supor que fosse aqui, empurrava tudo isso aqui pra dentro do barril, entendeu? Eles entraram na casa de a galera, todo mundo ali perdeu a casa, cara. Porque eles entravam dentro da casa, eles nem pensavam, era tudo pra dentro do barril, entendeu? Aí eles fizeram vários barrilzão, colocaram concreto, chumbo neles, só que aí tinha que pôr esse negócio em algum lugar. E aí começaram a pensar, onde que nós vamos colocar? E aí levaram lá pra, como que chama lá? Serra do Cachimbo, em Goiás. Por quê? Porque era um lugar alto, era um lugar longe de longe de rio, longe de lençol freático, era o melhor lugar para enterrar.